Eu queria colocar o tema da mensagem aqui nessa noite. Bonita arte. Aprenda a lidar com a bênção. Fala assim comigo, aprenda. Fale forte. Aprenda a lidar com a bênção. Talvez você deve ter pensado assim, bom, eu tenho que aprender a lidar com os problemas. Não. O segredo está aqui. E eu quero te passar nessa noite algo que eu já vivi e que já errei muito. Às vezes ainda erro de novo. Às vezes acerto. E pude observar que as pessoas mais abençoadas que eu convivo, elas fazem isso sem saber. É uma chave. E há uns tempo atrás, aí, uns 2 meses atrás, eu não me lembro, foi outubro. O encontro de casais foi quando? Outubro. Nós tivemos um encontro de casais muito abençoado, foi maravilhoso. Foi assim, de todos que nós já fizemos, com certeza foi o melhor encontro de casais que nós já fizemos, em todas as áreas. E nós viemos para o culto, e foi um culto muito abençoado, e quando o culto acabou, eu estava ali fora, a gente estava muito feliz, a gente ia sair com o casal, aí eu recebi uma ligação na hora, de um problema muito sério. E eu falei assim, meu Deus, por quê? Por que nós passamos um tempo tão bom agora, nem cheguei, será que isso é vida de pastor, que é assim? Né? Sempre está tendo que resolver problemas. E aí foi nascendo essa palavra. Aprenda a lidar com a bênção. Porque foi uma bênção o encontro de casais. Mas nós precisamos saber o que vem atrás. Porque a bênção, querido, ela nunca vem sozinha. Fala assim comigo, a bênção nunca vem sozinha. Quantos aqui desejam ser abençoados? De coração. Então aprenda isso. A bênção nunca vem sozinha. Nós estamos declarando ainda, o ano acabou, não existe tempo para Deus, irmão. Nós estamos declarando ainda uma temporada de bênção. Nós estamos vivendo um ano de 2025 com algo sobrenatural que tem acontecido em nossas vidas. É tanto milagre, mas nós estamos declarando uma temporada de bênção muito maior ainda que vai vir sobre nós. Sabe, muitas coisas estão para acontecer. Sabe, as janelas dos céus, elas estão abertas sobre nós. Por causa da graça e do favor imerecido de Deus. Não tem nada a ver com o nome de igreja, não tem nada a ver com estratégias, não tem nada a ver com fórmulas, não. É por causa do favor imerecido de Deus. Muitos milagres têm acontecido e vão continuar acontecendo. Sabe, quando você se relaciona com o Pai, quando você se relaciona com Deus, baseado na obra consumada de Cristo no Calvário, e não confiando no seu próprio merecimento. Quando você se relaciona com Deus assim, confiado naquilo que Cristo fez e não naquilo que você faz, sabe, o céu se alegra com você, sabe, e porque você entende que você está em Cristo, o céu está aberto sobre a nossa cabeça. Por isso que nós contamos todos os dias, todas as células, nós contamos testemunhos, nós contamos grandes coisas. É maravilhoso, sabe, ter essa santa expectativa. Eu não sei se você vive isso, mas eu vivo isso todos os dias. Todos os dias eu vivo com essa santa expectativa que vai acontecer algo, coisas positivas na minha vida, que vai acontecer coisas boas, que vai transbordar a bênção sobre as nossas vidas. É maravilhoso quando você acorda todos os dias assim. Quantos têm essa expectativa, amém? Irmão, se você não tem, você precisa assistir a série que eu preguei 2 domingos atrás, Vivendo Intensamente. Mas eu gostaria de acrescentar algo que poucas pessoas ouvem. Na verdade, eu quero te dar nessa noite uma chave espiritual. E a chave é o seguinte: a bênção nunca vem sozinha. A bênção sempre... Está sentado, irmão? Está prestando atenção? A bênção
E eu vou te mostrar dentro da palavra. Ela sempre vem acompanhada de perseguição. Aprenda a lidar com a bênção, porque a bênção ela nunca vem sozinha, ela vem acompanhada de perseguição. Todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos ver as portas se abrindo, todos nós queremos ver os nossos negócios crescendo, todos nós, aqueles solteiros, desejam encontrar a pessoa certa para se casar. Todos nós queremos, como o pastor Leandro e a pastora Verônica, aconteceu esse mês, mudar para casa nova, ter aquela casa abençoada, amém? Todos nós queremos isso. E o Senhor, meu irmão, o Senhor quer nos dar tudo isso. Mas você deve lembrar dessa chave espiritual. A bênção nunca vem sozinha. E aqui está o detalhe que muitas pessoas não crescem. O Senhor quer nos dar tudo isso. Olha o que Jesus falou. Jesus falou em Marcos capítulo 10, verso 29 e 30. Presta atenção nesse texto aqui. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai e filhos, deixa nesse versículo aqui, ou campos, por causa do Evangelho. Jesus está dizendo assim, que ninguém que tenha deixado qualquer coisa por causa do Evangelho, de servir o Evangelho, né? Verso 30, deixará de receber 100 vezes mais. Fale comigo assim, 100 vezes mais. Jesus está falando, ninguém que deixou algo por mim, deixará de receber 100 vezes mais já nesse tempo presente, porque tem pessoas que acham que vai receber só no céu. Jesus está falando, nesse tempo presente, receberá casa, irmãos, irmãs. Aqui é tudo alegoria, irmão, não quer dizer que você vai receber 100 irmãos, 100 casas, 100... Jesus está falando que não tem nada que você possa deixar por Ele, que Ele não te deixará 100 vezes mais. Filhos e campos, e com eles, é aí que ninguém lê. Jesus falou assim, não tem nada que você possa fazer por mim, que você não vai receber 100 vezes mais. Mas com essa bênção vai vir a Aí que está o problema. O Senhor prometeu uma bênção extraordinária, 100 vezes mais como recompensa. Mas Ele acrescentou, tem uma perseguição. Eu vou te abençoá-lo, mas junto vai vir uma oposição. Junto da sua bênção vai vir uma inveja, um ciúme, uma crítica, uma perseguição. E agora, antes de começar a pregar, eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite, quem aqui ainda deseja uma bênção de Deus? Levanta a sua mão. Está preparado? Está preparado, irmão? Eu já ouvi pessoas dizerem que não recebem mais de Deus porque não sabe lidar com a bênção. Ó, Deus não me dá mais porque eu gasto demais. Deus não me dá mais porque se Ele me der eu falto culto. Deus não me dá mais porque eu não sei lidar com a bênção. Não é bem assim. Entretanto, a questão é muito maior. Não é lidar com a bênção, é lidar com a perseguição. Eu vou para o encontro de casais, eu volto abençoado. Quando eu chego, puf. Foi bênção o encontro de casais, irmão? Bênção. Mas o que veio? É um fato na vida. Entenda isso. Nem todos irão comemorar a sua vitória. Nem todos irão comemorar o seu sucesso. Nem todos os amigos ficam felizes com a sua promoção. Nem todos os seus parentes vão ficar felizes quando você mudar para casa nova. Nem todos os seus parentes ou amigos vão ficar felizes quando o seu negócio começar a prosperar. Nem todos os seus amigos vão ficar felizes quando você ficar noivo. Ouça, o favor de Deus em sua vida. Nós falamos muito de favor de Deus. O favor de Deus em sua vida vai despertar em muita gente inveja, ciúme e perseguição.
Por isso que você precisa aprender a lidar com a bênção. É por isso que tem pessoas que recebem uma medida de bênção desse tamanhozinho e não conseguem receber uma bênção maior. É por isso que tem pessoas no nosso meio que já faz isso que eu vou te ensinar hoje, sem perceber, e são abençoados, e você fala assim, caramba, como que essa pessoa cresce assim? Não fique chateado em sua vida. Não fique chateado, irmão. O problema não é você. O problema é a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida, que causa em algumas pessoas muito próximas de vocês perseguição. Você simplesmente, Jesus está dizendo, eu vou te dar 100 vezes mais, mas você simplesmente não pode ser abençoado sem a perseguição. Quanto mais cedo você entender isso, mais rápido você vai se qualificar para receber bênçãos maiores, maiores e maiores. Eu não sei porque que a minha vida não rompe, porque você não sabe lidar com a bênção. Porque você não foi ensinado. Mas nessa noite você vai saber, amém? Se você quer ser abençoado num nível maior, eu sei que eu vou falar, eu já sei, mas quantos aqui querem ser abençoados num nível maior? Então é para você que eu quero falar nessa noite. Porque tem gente que se contenta com a mediocridade. Se você quer ser abençoado num nível maior, saiba que será perseguido também num nível maior. Se você souber lidar com a perseguição, Deus vai liberar sobre você novas bênçãos. Vai liberar coisas que você nunca imaginou na sua vida. Lidar com a perseguição parece algo simples, mas não se engane, irmão. É um grande desafio. Nós somos continuamente tentados a ficar ofendidos. Brasileiro se ofende fácil. Brasileiro fica chateado fácil. Brasileiro pode ser o seu melhor amigo. Se ele te pedir um negócio, você falar não, porque você não pode, ele se chateia. Se você souber lidar, sabe, com isso, porque nós somos continuamente tentados a ser ofendidos, chateados, nós podemos ser tomados na raiva. Quem não já teve isso, irmão? No momento de raiva, você ser tomado por um impulso homicida, que vontade de matar. Mas não é da boca para fora não, é vontade mesmo. Ah, é por causa do temperamento? Não. Né? Até mesmo aquela pessoa mais serena pode brigar e revidar as ofensas. Sabe? Enquanto você se sentir assim, enquanto você se sentir chateado, ofendido, sabe, a bênção não será realmente uma bênção para a sua vida. É como um teste, sabe? Você precisa passar no teste. Você precisa ignorar os insultos, ignorar o que as pessoas dizem, parar de prestar atenção nos críticos, aqueles que tentam te desacreditá-lo, aqueles que tentam te caluniar. A verdade é que eles estão falando de você, é porque a vida deles não faz a menor diferença. Sabe, se você não estivesse resplandecendo, se você não estivesse sendo abençoado, se você não estivesse debaixo do favor de Deus, da glória de Deus, se você não fosse um líder, sabe, se você não estivesse realizando nada, ninguém falaria. Mas eles estão falando porque Deus está fazendo algo em você. Você já ouviu certamente aquele ditado assim: só ganha pedradas árvores cheias de frutos. Ninguém joga pedra para derrubar manga num pé que não tem manga. Então nós precisamos aprender a lidar com a bênção. Nós precisamos aprender que sempre que a bênção vem a perseguição junto.
E por que vem a perseguição junto? Por que Deus permitiu isso? Essa é a chave. Sabe, você vai ver como isso é bênção para a sua vida. Vamos aprender isso aqui, irmão? Amém? Quantos aqui desejam aprender? Amém? Em Gênesis 26, nós vamos ler daqui a pouco uns versículos. Nós lemos a história de Isaac. Presta atenção nisso, irmão. Isaac é filho de Abraão. Estava havendo uma grande seca naquele lugar, uma grande fome. Porque onde tem seca, tem fome. E Deus disse para Isaac assim, porque estava todo mundo saindo da terra, indo para o Egito. E Deus falou para Isaac assim: não saia daqui, não saia dessa terra, eu vou te abençoar aqui. E aquela região, ela era controlada pelos filisteus, pelos povos inimigos de Israel. E tudo parecia ir bem com os vizinhos, ninguém perturbava Isaac. Apesar de Isaac estar morando ali perto dos filisteus, ninguém perturbava ele. Tudo parecia ir bem com todos os vizinhos. Mas Deus falou para Isaac assim, para que ele plantasse naquela terra. E Isaac plantou naquela terra. Ele deu um passo de fé e ele semeou num tempo de seca. Presta atenção, queridos. Isaac semeou num tempo de seca, que as pessoas estavam abandonando as suas terras, né? Isso não, aparentemente, para quem mexe com roça, isso não faz o menor sentido. E eu fiquei até imaginando os filisteus rindo de Isaac. Olha lá, cara doido, ele está plantando as últimas sementes que ele tem. Mas a Bíblia diz que algo extraordinário aconteceu naquele ano, porque Isaac estava debaixo da aliança de Abraão. Isaac, que nós estamos debaixo dessa aliança também, amém, amados? Que nós somos filhos de Abraão. A Bíblia diz que Isaac estava debaixo da aliança de Abraão, sabe? Então Isaac plantou, e algo extraordinário aconteceu naquele ano. Isaac plantou, e a Bíblia disse que ele colheu 100 vezes mais, 100 vezes mais, amém? Irmãos, não é por acaso que o Senhor disse que nós também receberíamos 100 vezes mais aquilo que nós semeamos na obra de Deus. Eu não estou tirando palavra de oferta aqui não, irmão, mas deixa eu te falar, você está esperando o quê para ofertar a fachada ali fora? Você está achando que a igreja está precisando? Não, a igreja está te dando uma oportunidade de você colher 100 vezes mais. Mas vamos para a história. Pense um pouco na dimensão dessa bênção. Fala assim: 100 vezes mais. Fala para a pessoa que está do lado assim: você sabe o que é 100? Fala para mim, irmão. 100 vezes mais. Você sabe o que é 100 vezes mais? Isaac colheu em um ano o que os outros colhem em um século. 100 vezes mais é a colheita de um século. Em um ano, Isaac, numa terra seca, numa terra que todo mundo estava abandonando e indo embora, Isaac colheu 100 vezes mais debaixo do favor de Deus. Tem gente aqui debaixo do favor de Deus, irmão, amém? Então eu profetizo sobre a sua vida, que a sua plantação vai colher também 100 vezes mais. Oh! Isso é bênção. Isso é um favor, numa medida imensurável. Você consegue imaginar você colher um século em um ano? Tem algum coach que já prometeu isso aí fora, irmão? Mas a palavra de Deus diz que em um ano, Isaac colheu 100 vezes mais. E Jesus disse assim: não há ninguém que deixe algo por mim que não receba. Nós estamos debaixo da palavra de Jesus.
que não receba ainda nessa terra 100 vezes mais. Nós gostamos dessa parte, não é, irmão? Quem gosta dessa parte de receber 100 vezes mais? Mas o que Jesus falou? Mas junto vem a perseguição. E aí que mora o problema. Quando a bênção chega, a perseguição sempre vem junto. Deixa eu ler o texto para você, de Gênesis 26, de 12 a 15. Deixa eu te falar, eu ia pregar essa palavra em 2 domingos. Eu vou tentar acabar hoje. Não sei por que Deus quis fazer isso. Mas no final nós vamos orar aqui. Nós vamos profetizar uma unção nova sobre a sua vida. Amém, querido? Vamos ler esse texto, Gênesis 26, 12. Isaac formou uma lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um. Porque o Senhor, por que ele colheu? Porque o Senhor o abençoou. Por que você vai colher, irmão? Bota a mão na sua cabeça. Porque o Senhor vai me abençoar. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Meu Deus, sei nem o que é isso. Possuía tantos rebanhos e servos, que o que aconteceu? Os vizinhos que não tinham problema nenhum com ele, os vizinhos que achavam o Isaac um cara legal, porque estava morrendo na seca igual, porque estava morrendo de sede igual, porque o Isaac não tinha nada para acontecer, mas foi Isaac colher 100 vezes mais, os filisteus o invejaram. Com a bênção veio a perseguição. No meio da fome, Isaac foi muito abençoado. Ele tornou um homem rico. E a Bíblia diz que essa riqueza foi aumentando. Ele continuou adquirindo rebanhos, gados, ovelhas, sabe, muitos funcionários. Isaac foi abençoado em abundância. Mas o versículo 14 diz que os filisteus os invejaram. Onde houver o favor de Deus, irmão, presta atenção, querido, não seja ingênuo. O problema do crente é a ingenuidade. Aonde houver o favor de Deus, ali a inveja vai se manifestar. Aonde houver o favor de Deus, não demora muito para que a bênção comece a causar problemas. Eu não sei se naquele ano, apaga essas luzes aqui para mim, fazendo favor. Eu não sei se naquele ano os filisteus não semearam, ou se eles semearam e fracassaram, ou se eles nem tentaram plantar. O fato é que eles viram o favor sobre Isaac. Ouça, os filisteus não tinham problema com Isaac, enquanto ele estava sofrendo com ele todos os problemas da seca. Mas assim que Deus abençoou, assim que o negócio de Isaac decolou, assim que a vida de Isaac começou a crescer, ele começou a se destacar, ele começou a ter influência, a Bíblia disse que eles se tornaram cheios de inveja e crítica. Porque eles pensaram que eles podiam impedir, sabe, o favor sobre Isaac. Por isso, o texto diz que eles, coloca para mim a arte, isso aqui, deixa a arte para mim aqui do tema da palavra. Por isso que eles, se você ler o texto, eles começaram a entulhar os poços. Naquela época não tinha água encanada. Tudo vinha da água dos poços. Então eles viram Isaac ser abençoado. A Bíblia disse que eles começaram a entulhar os poços de Isaac. Eles começaram a aterrar tudo, porque se não tivesse água, não teria nada. E aí o que Isaac fez? Agora eu vou começar a pregar para você. Só estava te dando um pano de fundo. Agora começa a mensagem. A Bíblia diz que Isaac foi cavar novos poços. Em Gênesis capítulo 26, verso 16, logo após ele ter aquela grande colheita, Gênesis 26, 16,
diz assim: então Abimeleque, que era o rei dos filisteus, pediu a Isaque: sai da nossa terra. Estava morando tranquilo, não tinha problema de nada. Recebeu 100 vezes mais, começou a ficar rico. O rei falou assim: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Quantos aqui desejam ser poderosos? Amém? Sai daqui. Você precisa mudar para outro lugar. Então Isaque saiu. Isaque poderia ter argumentado assim: eu não vou embora não, isso aqui é minha propriedade. Ele poderia ter partido para um conflito. Ele poderia ter começado a lutar contra os filisteus. Mas em vez disso, a Bíblia diz que ele mudou para o vale. Ele entendeu, presta atenção, Coinonia, ele entendeu que junto com a bênção vem a perseguição. Os filisteus não conseguiram lidar com o sucesso de Isaque. O problema não era Isaque, porque Isaque já estava lá há muito tempo. O problema era a bênção de Deus que estava sobre a vida de Isaque. Eles não conseguiram lidar com isso. Então Isaque mudou para Gerar. Mas o problema da inveja continuou. E ele voltou a cavar poços. E o primeiro poço que ele cavou, ele chamou de... Coloca para mim aqui o número 1. O primeiro poço que ele cavou, ele chamou de Ezeque. Fala assim comigo: Ezeque. Fala forte, irmão: Ezeque. Deus está te entregando uma chave hoje. Quantos aqui já foram abençoados na sua vida? Já recebeu alguma bênção, amém? Quantos aqui depois de receber uma bênção, vem perseguição sobre a sua vida? Levanta a sua mão. Deus está te dando uma chave aqui nessa noite, para você resolver esses problemas, para você ir para níveis maiores. Sabe, Isaque cavou o primeiro poço, e ele colocou o nome desse poço de Ezeque. Sabe o que significa Ezeque? Contenda. Os filisteus disseram assim, que esse poço era deles. Esse poço é nosso. Começou a contender com Isaque. Sempre que você entrar no mover de Deus, sempre que Deus colocar algo sobre a sua vida, haverá aqueles que vão dizer que esse mover é dele, que esse mover pertence a eles. Talvez porque lá no passado eles tenham bebido daquela fonte, mas depois eles abandonaram. Quando eles veem outras pessoas bebendo do mesmo poço, eles se sentem enciumados. Todas as vezes que você for abençoado por Deus, eles sabem que a bênção está sobre nós, é fruto do favor de Deus. E eles vão tentar bloquear o fluir com entulhos, com inveja. Você está no mundo, a sua vida é uma loucura, ninguém está ligando para você. Você vai para a igreja, começa a servir a Deus, começam a jogar entulhos em cima da sua vida. Olha, cuidado, hein? Pastor vai te roubar. Cuidado que você ainda diz que é crente, olha o que você está fazendo. Ninguém ligava para a sua vida enquanto você estava na cachaçada. Ninguém ligava para a sua vida enquanto você estava nas drogas. Ninguém ligava para a sua vida enquanto você estava em adultério. Ninguém ligava para a sua vida enquanto você estava na prostituição. Começam a entulhar os poços, porque agora eles têm inveja, porque eles queriam estar onde você está. Eles queriam estar ouvindo o que você está ouvindo. Eles queriam ter os amigos que você está tendo. Entulho. Sabe o que é entulho? Entulho é tudo aquilo que um dia foi útil, mas agora se tornou desnecessário. É isso que eles tentam fazer. É melhor não resistir. Presta atenção, o segredo está aqui. É melhor não resistir. É melhor não confrontar o invejoso. Apenas se afaste dele. Há um princípio na palavra de Deus da separação.
As pessoas acham que separação é tudo do diabo. Não, divisão é do diabo, separação não. Abel se separou de Caim. Abraão só foi abençoado o dia que ele se separou de Ló. Isaac teve que se separar de Ismael. Jacó teve que se separar de Esaú. Davi teve que se separar de Saul. Não devemos temer a separação, porque a realidade de Deus deve ser exposta. É isso que Davi fez. Davi estava lá no campo, lá o pai dele falou assim: meu filho, vai lá levar comida para os seus filhos, para os seus irmãos que estão na guerra. Vai levar mantimento lá para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Quando Davi chegou lá, tinha um Golias afrontando. E Davi chegou e falou assim: qual é a recompensa para matar esse cara aí? O irmão mais velho de Davi falou assim, ficou com ciúme, porque eu acho que ele já sabia que Davi tinha matado o leão. Ele já sabia que Davi tinha matado o urso, enquanto ele protegia as ovelhas do pai dele. Qual é a recompensa para matar esse cara aí? O irmão dele, com ciúme, acusou ele de muitas coisas. 1 Samuel, você lê 17, 28 a 30, vamos ler isso aqui rapidinho. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você vem até aqui? Quem te deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau. Olha, você veio aqui ver a batalha. Verso 29, e disse Davi: o que fiz eu agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Verso 30, e ele então se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam. Ele virou as costas para o irmão dele. Pastor, qual é a resposta certa quando as pessoas precisamos fazer como Davi, vire as costas, ignore. Quando as pessoas tentarem criticá-lo, acusá-lo, não tente se justificar. Eu estou te ensinando para as suas bênçãos ser maior. Não tente se justificar. Não tente responder às críticas. Não tente responder às censuras, às reprovações, às mentiras. Vire as costas, ignore. Faça como Davi, o irmão dele começou a acusar ele de um monte de coisa que ele não era. Eu sei que as pessoas falavam que Davi era orgulhoso, mas isso não era presunção, isso era fé. Davi tinha uma boa opinião de Deus. A verdadeira humildade, irmão, é baseada na fé. Mas um homem de Deus cheio de fé, ele sempre vai ser acusado de ser soberbo pelos invejosos. O homem de Deus cheio de fé, quando ele fala que ele vai conquistar, que 2026 vai ser muito melhor que 2025, que ele vai construir a casa dele, que ele vai crescer no ministério, que ele vai ter filhos, que ele vai ter muitos amigos, os invejosos falam assim: isso é presunção. Você está crescendo demais. Eu ouço as pessoas: você está crescendo demais, cuidado. Cuidado que você está crescendo demais. Veja a loucura, o próprio crescimento sendo atacado, reprovado e criticado. Deixa eu te falar algo, irmão. Jesus teve muitos críticos. Eles diziam coisas terríveis dele. As pessoas diziam coisas terríveis, que ele era o chefe dos demônios. Diziam coisas terríveis, mas Jesus nunca parou para mostrar para eles que estavam errados. Jesus poderia ter confrontado, Jesus poderia ter discutido, Jesus poderia ter parado e fazer eles mudar de ideia, mas a Bíblia diz em 27:14, Mateus 27:14, olha o que a Bíblia diz que Jesus fazia. Mateus 27:14. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Quando as pessoas caluniam a gente quer responder, a gente quer mostrar que elas estão erradas. Deus derrama o favor sobre a sua vida e começa as pessoas te caluniar, te criticar. Mas a Bíblia diz que Jesus não falou nada. Não perca seu tempo tentando mudar a opinião dos críticos.
Não discuta não discuta com pessoas que não fazem a menor diferença. Tem pessoas que nasceram e vão morrer e ninguém vai nem lembrar delas, porque elas não fazem a menor diferença. A opinião delas não irá impedir de você cumprir o seu propósito, amém, amado? Você não pode parar, elas não podem parar, ninguém pode parar o que Deus tem para você. Ignore. Você não precisa responder o caluniador. Por quê? Porque tudo que ele quer é uma resposta sua, para dar credibilidade aos argumentos dele. Ignore aqueles que mentem sobre você. Faça como Jesus, ignore. Permaneça no caminho certo. Não preste atenção em pessoas ciumentas e mesquinhas. Mas pastor, eles entupiram meus poços. Pastor, eles me maltrataram. Pastor, eles falaram coisas terríveis. Deus tem, abençoado você nesse tempo. Você acha que eles podem impedir de Deus continuar te abençoando mais e mais, querido? O Senhor sabe como desobstruir os poços. O Senhor sabe como silenciar os acusadores. O primeiro poço que Isaac cavou foi o poço de Ezequiel. Contenda. Muitas vezes a forma como Deus os retribui é continuar abençoando, enquanto os outros estão tentando te desmoralizar, te desacreditar. Ele vai continuando colocando você em lugares altos, enquanto fazemos o possível, enquanto pessoas estão fazendo o possível para te trazer para baixo. Deus vai te levando a níveis mais altos, porque você vai acreditando que é o favor de Deus que está na sua vida. Quanto mais resistem você, mais Deus vai te levando para o alto. Tudo que eles querem é que você entre no jogo deles. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com o seu sucesso. Estavam boas enquanto você estava no nível delas. Eram seus amigos enquanto você estava ali roendo o osso. Não tinha o menor problema enquanto estava no mesmo departamento lá do emprego. Mas você foi promovido, começou o problema. Enquanto você era solteiro, estava todo feliz, mas Deus te deu uma varoa, já começou a ter problema. Enquanto você vivia na mesma vizinhança, estava tudo bem, mas Deus te prosperou, te levou para um lugar melhor, começaram a te chamar de metido. Porém Deus te abençoou numa medida maior. E como Deus te abençoou na medida maior, certas pessoas não conseguem suportar isso. Deixa eu te falar, querido, não fique desanimado. O seu tempo é valioso demais para você se preocupar com pessoas, com aquilo que as pessoas pensam sobre você. Sai da internet, irmão. Desliga essa praga. Para de ficar botando recadinho na internet que me magoaram. A sua obra é muito importante. Para você perder tempo. Achar que todos vão gostar de você. Não desperdice o seu tempo e energia tentando conquistar alguém que não está aberto para você. Pessoas perdem muito tempo tentando conquistar pessoas que não estão abertas. Não se torne dependente de pessoas, do que elas pensam, do que elas estão querendo sobre a sua vida. Não se torne dependente achando que todos vão ficar felizes com o seu sucesso. Não olhe para as pessoas, olhe para Deus. As pessoas podem ficar com inveja, mas você não precisa da aprovação deles. Você precisa da aprovação do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Eu estou te ensinando nessa noite as sutilezas que o diabo faz para poder te travar. Isaac, depois de ser abençoado, ele cavou um poço. E eles foram lá dizer assim: esse poço é meu. Aí o que Isaac fez? Isaac cavou outro poço. Número 2. Isaac cavou outro poço e colocou o nome de Sitna. Sitna significa inimizade. Não parece incrível que o mover de Deus pode produzir inimizades? Isaac estava bem lá,
Deus prosperou ele 100 vezes, entulharam o poço dele. Depois ele foi lá e cavou outro e botou o nome de poço de inimizade. Só porque ele se prosperou. Mas esse é um fato. Se Deus fez por nós, a inveja pode chegar ao ponto da inimizade e da perseguição. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você não tem pessoas te perseguindo, é porque você não está vivendo os milagres de Deus na sua vida ainda. Essa semana teve uma pessoa, está até aqui no culto, falou assim: pastor, eu fiz Uber, peguei um monte de gente lá do seu bairro, todo mundo te conhece. Eu falei assim: metade deve ter falado mal, metade deve ter falado bem, né? Tem pessoas que não suportam ver você crescer. Tem pessoas que não suportam ver a sua empresa crescer, ver os seus filhos crescer. Sabe, querido, quando Davi era adolescente, ele cuidava das ovelhas do pai. Davi ficava lá na roça, cuidando das ovelhinhas, no meio das bostas das ovelhas. Não tinha problema nenhum. Ninguém se levantava contra Davi, ninguém falava mal de Davi, não tinha perseguição, sabe? Ele estava sozinho no campo, Davi não tinha influência de nada, ninguém criticava Davi. Mas depois que Davi matou Golias, ele se tornou um herói do dia para a noite. Aí o que o rei fez? O rei Saul, o que fez? O rei Saul estava morrendo de medo. Aí Davi vai lá e mata Golias, pronto. O rei ficou amigo de Davi. Falou: nossa vida, pega esse menino, traz para o palácio, ele vai ser meu escudeiro agora. E o rei ficava endemoniado. A Bíblia diz que ele ficava endemoniado, os espíritos perturbavam ele. Davi tocava uma harpa e os espíritos acalmavam. E o rei falou assim: traz esse menino para o palácio, ele vai ser meu escudeiro. Um dia, Saul estava lá, ligou a rádio lá, a FM de Jerusalém, e aí ele ouviu uma música. O pessoal começou a cantar uma música. Estava tudo bem. Aí ligou o rádio, em 1 Samuel 18:7, 1 Samuel 18:7, ele ouviu uma música. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Pronto. Ele falou assim: como assim? Esse cara é mais popular que eu? Quer dizer que eu matei 1000, ele matou 10.000? A Bíblia diz que ele ficou com ciúme. Enquanto Davi estava lá no campo, ninguém ligava para ele. Mas na hora que Deus promoveu Davi, o rei se enciumou. E ele não conseguiu lidar com o sucesso de Davi. Certo dia, Davi estava lá tocando harpa para Saul. Saul pegou uma lança e atirou em Davi para poder matá-lo. Mas Davi se esquivou do ataque. Olha a chave aqui, essa aqui é a chave, ó. Aprenda, fala assim comigo, aprenda, fale forte comigo, aprenda a se esquivar dos ataques. Isso aqui é uma chave poderosa. Alguém lançou um insulto sobre você, se esquive dele. Tentaram fazer parecer que você era mal, se esquive dele. Desvie dessas pessoas. Lançaram críticas e calúnia, se esquiva delas. Por quê? Porque a perseguição é um sinal de que as pessoas não podem ver o favor de Deus sobre a sua vida. Sua vida só é legal enquanto você está lá no campo cuidando das ovelhas. Deus te promoveu, eles querem lançar lanças sobre você. Saul não estava lançando lanças sobre nenhum dos seus outros homens. Ele viu algo especial em Davi. Deixa eu te falar, querido. Continue fazendo as coisas certas, mesmo quando fazem coisas erradas com você. Continue fazendo as coisas certas, mesmo quando as pessoas fazem mentiras contra você. Toda vez que certa vez Davi teve a oportunidade de matar Saul, lá no deserto, numa caverna. Ele podia se vingar, mas a Bíblia diz que ele não fez.
Porque ele sabia que Saul era ungido do rei. Ele sabia que ele não podia tocar no ungido de Deus. Mesmo Saul fazendo as coisas erradas contra Davi, Davi continuou fazendo a coisa certa. Mesmo as pessoas fazendo coisas erradas contra você, continue fazendo as coisas certas. Por fim, Saul morreu e Davi sentou-se no trono. Continue, ouça. Se você continuar se esquivando das lanças, se você permanecer no caminho certo, com o coração correto, Deus mesmo cuidará daqueles que ficam te perseguindo. Você precisa chegar ao ponto, sabe, e que você não se sinta mais atingido pela perseguição. Você precisa chegar num ponto que você não se sinta mais, sabe, incomodado com a inveja. Você não se sente mais incomodado com as mentiras que falam de você. Não perca seu tempo por causa daqueles que estão tacando lanças em você. Se você perder seu tempo, você está dando credibilidade para eles. Ignore eles. Você sabe que isso é parte do pacote. Você não pode ser abençoado sem perseguição. Você nunca será abençoado sem perseguição. Quando essas lanças começarem a chegar, quando essas calúnias começarem a chegar, quando essas mentiras começarem a chegar, quando esses problemas começarem a chegar, significa que você está próximo de assumir o trono, significa que você está prestes a receber o favor de Deus, numa maneira, num nível que você nunca experimentou na sua vida. Mas se você não passar por isso, você continua no nível baixo. Querido, deixa eu te falar, ninguém pode impedir o seu destino. Ninguém pode impedir aquilo que Deus prevaleceu para você. Só você pode impedir o que Deus pode fazer por você. Olha que interessante. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, todo mundo sabe dessa história. Foi um milagre sobrenatural. 4 dias, irmão. Você poderia pensar que todos ficaram felizes. Nossa, aquela vila deve ter ficado todo mundo feliz, porque agora Lázaro trouxeram Lázaro à vida de novo. Ele vai poder ver os filhos dele de novo. Ele vai poder desfrutar da esposa dele, da família dele. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os líderes religiosos, eles ficaram com inveja. Eles não suportaram o fato de as multidões estarem seguindo Jesus e Lázaro. E eles tramaram para matar Jesus e Lázaro. João capítulo 12, verso 10. Eles tramaram para matar Jesus e Lázaro. Eles queriam matar Lázaro. Eu te pergunto, o que Lázaro fez? Lázaro não fez nada. Ele só fez voltar à vida. Nem foi uma escolha dele. Eu acho que ele estava lá no seio de Abraão com o pai. E os... Lázaro, estão te chamando de volta. Vou não, vou nada. Não, Lázaro, você tem que voltar. Não, eu vou ficar aqui. Lázaro não fez nada, nem foi escolha dele. Deus escolheu para abençoá-lo, para tornar um exemplo de graça e bondade. Mas com aquela bênção, o que veio? A perseguição. Queriam matar Lázaro de novo. O cara acabou de ressuscitar. E eles estão querendo matar ele de novo. Ouça o que eu vou te falar nessa noite, querido. Se Deus vai abençoá-lo de forma maior, fala assim: eu serei abençoado de forma maior, 100 vezes mais. 1 século em 1 ano. Você está achando que é faculdade que vai fazer você ser abençoado? Você está achando que é coach, que é seu trabalho? A bênção é Deus. 1 século em 1 ano. Se você vai ser abençoado de forma maior,
você deve ser capaz de suportar e lidar com a perseguição ainda maior que vai vir sobre a sua vida. Aí que está o problema. Porque quando começa a falar mal de você, você esperneia. Tem que mostrar que eu estou certo. Não fique chateado quando as pessoas se voltarem contra você. Não seja vingativo. Agora eu estou num cargo alto aqui, ó. Tenho influência. Agora ele vai ver. Não use a sua influência. Não viva amargamente, sempre pensando naquilo que disseram de você. Simplesmente ignore. Eu creio, querido, eu falei no começo da mensagem, você nem lembra mais, mas eu vou falar de novo para você. Eu creio que nós estamos prestes a viver algo que nós nunca vivemos aqui nesse lugar. Sabe, esse ano foi tantos milagres, mas não é nada perto do que Deus vai fazer ainda. Eu quero te perguntar, você vai estar fazendo parte desse mover, irmão? Então ignore as lanças, não perca seu tempo, continue brilhando, continue sonhando, continue sendo bom com as pessoas, mesmo que ela seja ruim com você, porque Deus vai cuidar dos seus perseguidores, Ele lidará com as críticas, com os invejosos, com a perseguição. Sabe o que é interessante? É que os líderes religiosos nunca conseguiram matar Lázaro. Eles fizeram um plano, uma estratégia. Uma coisa que eu quero chegar no céu, eu quero perguntar para Lázaro: Lázaro, como é que você morreu? Porque a Bíblia não fala como Lázaro morreu. Os líderes religiosos não conseguiram matar Lázaro. Sabe por quê? Porque as pessoas não podem impedir o seu destino. As pessoas não podem impedir o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Elas podem fazer, elas podem tramar, elas podem criar todos os tipos de coisas, mas elas não podem impedir o que Deus fez para a sua vida. A bênção em sua vida é maior do que qualquer força que esteja tentando te resistir, te jogar para baixo. A bênção de Deus, as pessoas querem te jogar para baixo, mas a bênção de Deus te joga para cima, irmão. Sabe, aprenda a lidar com a bênção. Aprenda a lidar com isso. Não fique focado na perseguição. Não fique pensando o tempo todo: por que se voltaram contra mim? Por que eles estão falando mal de mim? Por que tanta calúnia? Por quê? Por quê? A resposta é simples: porque junto com a bênção vem a perseguição. É um teste. Se você for aprovado, Deus vai te levar para níveis muito maiores. Sabe por que tem crentes que não passam do nível raso de bênção? Porque eles param aqui. Eles prestam atenção naqueles que estão falando. Eles prestam atenção: lá no meu emprego tem gente falando de mim. Lá não sei o que. Esquece isso, ignore. Não leve para dentro de casa os seus problemas. Deixa para lá, vira as costas. Deixa que Deus vai tratar com cada... E quem está falando aqui, irmão, é catedrático disso, irmão. Deixa para lá. Deixa para lá. Você tem que saber que junto com a bênção vem a perseguição, é um teste. Bom, se eu parasse a mensagem aqui, você ia pensar assim: bom, pastor, esse negócio de ser crente não é fácil mesmo, né? Até na hora da bênção vem a perseguição. Só que o que Isaac fez? Isaac cavou outro poço. Fala assim comigo: outro poço. Aí ele foi para o poço número 3, que significa Reabote. Sabe o que significa esse poço? O nome desse poço significa amplidão, um grande espaço. Olha, primeiro poço, inveja, ciúme. Segundo poço, contenda. Quando Deus começa a te abençoar, as pessoas começam a ter inveja de você. Irmão, eu estou falando coisa natural da vida, tá? Se ninguém tem inveja de você, irmão, você está na hora de começar a experimentar o favor de Deus. Se ninguém tem inveja de você de nada,
é porque você não está debaixo do favor de Deus. Eu já preguei aqui várias vezes. Eu amo as pessoas que têm inveja de mim. Eu não gosto é que seja coitadinho de mim. Coitado. Coitado. Vamos levar uma cesta básica para ele? Quando você começa a crescer, as pessoas começam a ter inveja de você. Foi o primeiro poço. Quando você cresce mais, a inveja se torna inimizade. Tem gente que é amigo de todo mundo. Irmão, quem é amigo de todo mundo tem algo errado. Ah, pastor, então quer dizer, não é você não. É a bênção que está sobre você. Porque a bênção que está sobre você vai levantar pessoas que vão passar a não gostar de você. Só que aí você persevera. E aí você vai para o Reabote. O Reabote é o poço da ampliação. Agora melhorou. Quando eles abriram esse poço, não teve mais contenda. E por que não teve mais contenda, pastor? Porque agora era notório que a bênção do Senhor estava sobre a vida de Isaac. Não adiantava eles contender, não adiantava eles ter ciúme. A bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac. Vai chegar uma hora que não vão conseguir mais contender sobre a sua vida. Por quê? Porque vai ficar notório que a bênção de Deus está agindo sobre a sua vida, que a sua família está debaixo da bênção, a sua empresa está debaixo da bênção, tudo que você faz está debaixo da bênção. E a bênção de quem? A bênção de Deus. Quem recebe isso, diga amém. Oh! Eu profetizo que nós também teremos essa experiência de Isaac. Oh! Haverá um momento em que o mover de Deus será tão inquestionável na sua vida, que todos vão reconhecer que é Deus que está te abençoando. Nós já damos tanto exemplo aqui já de pessoas que foram abençoadas. Não tem como questionar. A pessoa sai do nada, daqui a pouco está lá em cima. É Deus. Quando nós mantemos o nosso coração correto, o segredo está aqui, querido. O segredo está aqui. Quando nós mantemos o nosso coração correto, quando nós aprendemos a rejeitar a raiva, o rancor, a amargura, então nos qualificamos para um nível muito maior de bênção. Deus não vai liberar a bênção para quem tem coração com rancor, para quem tem coração com raiva, com amargura. Quando você chegar nesse nível, esse será um lugar de ampliação, de espaço. Quando as perseguições, as calúnias e mentiras se levantarem contra você, quando as pessoas estiverem fazendo isso, lembre-se que tudo isso é por causa do favor de Deus sobre você, não tem nada a ver com você. Às vezes você acha que a pessoa não gosta de mim, não é isso, ela gosta de você. O que ela não gosta é do favor de Deus que está sobre a sua vida. Não, mas fulano, não, querido, esquece isso. Eu sei que isso é difícil de entender. O problema não é você. Se você for um miserávelzinho, você não vai ter problema com ninguém. Mas quando o favor de Deus vem sobre a sua vida, quando as coisas começam a ter amplitude sobre a sua vida, existem pessoas que não conseguem lidar com isso. Não é você, não leve para o lado pessoal. Se não consegue lidar com a perseguição, se você não conseguir lidar com isso, Deus não pode confiar em você uma bênção maior. Você pode fazer campanha de 7 sexta-feira, você pode ir no monte enterrar o paletó, você pode fazer o que você quiser, essa palhafatosa toda que eles ficam ensinando nas igrejas aí, que é tudo mentira. Enganando o povo, para tirar dinheiro. Você pode fazer o que você quiser, Deus lida aqui. Deus lida com o seu coração.
Sabe? Lembre-se disso. Se você não conseguir lidar com as perseguições, Deus não vai confiar em você bênçãos maiores. Se você perder a paz, todas as vezes que você enfrenta uma perseguição, isso vai te impedir de desfrutar a abundância que pertence a você. Isso vai te impedir de te levar ao lugar espaçoso, onde Deus quer levá-lo. Com grandes favores, irmão, com grandes bênçãos, vem grandes oposições. Com grande abundância, vem grande inveja. Com grande bênção, vem grande perseguição. Você deve todos os dias orar. Todos os dias você deve orar pelas suas bênçãos. Pai, dai-me grande favor. Senhor, me coloca num lugar de influência. Senhor, me dá grandes ideias, para que o meu negócio cresça. Você precisa orar por isso todos os dias, mas você também deve adicionar essa oração: Senhor, ajude-me a suportar a perseguição, ajude-me a não me tornar amargo, ajude-me a não ficar cheio de pensamentos de vingança, porque a medida da bênção será a medida da perseguição. Todas as vezes que Deus está abrindo uma porta para você, vem uma perseguição junto. Essa semana mesmo, Deus abriu uma porta para nós lá na empresa. Na segunda-feira parece que o céu caiu em cima da nossa cabeça. Eu falei, meu Deus. No meio da crise, Isaac colheu 100 vezes mais que plantou. Foi ótimo. Imagina, irmão, você colhendo 100 vezes mais do que você plantou. Lembre-se, não existe colheita sem plantio. Tem gente querendo ser abençoado, achando que vai chegar na rua, um anjo de lábios beiçudo vai aparecer para ele com uma sacola de ouro e falar assim: vem cá, eu vim te dar essa sacola de ouro. Tem gente que acha que vai acordar de manhã, vai tropeçar numa mala cheia de dinheiro, e tem crente que abre a conta do banco achando que tem um depósito lá que fizeram na conta dele. Será que alguém fez o depósito? Em nome de Jesus. Isso é sítio do Pica-Pau, pilim-pim-pim. Você não vai ter colheita sem semeadura. Se você vem para um culto desse, no momento de oferta, você não traz R$5, R$2 de oferta, você acha que você vai ter colheita amanhã, irmão? Você gasta 50 lá fora com lanche depois. Você acha que você vai ter colheita? Não existe colheita sem oferta, não existe colheita sem semeadura. Isso é um princípio da palavra de Deus. Ah, por que a minha vida não muda? Uns não mudam porque nem plantar não planta. Outros não mudam porque o coração não suporta lidar com a perseguição, com a inveja. No meio da crise, Isaac colheu 100 vezes mais. Ah, pastor, quando eu tiver dinheiro eu vou plantar. Ei, Isaac plantou na seca. Não foi quando estava sobrando. No meio da crise, Isaac colheu 100 vezes mais. Foi ótimo. Você também vai colher 100 vezes mais, amém? Vai ser ótimo. Mas a perseguição vai vir junto. Seria ótimo se Isaac tivesse colhido 100 vezes mais e os filisteus tivessem ficado felizes. Oh, Isaac, ensina pra gente o segredo. Nossa, fiquei tão feliz com você, Isaac. Vim aqui te visitar porque você teve uma colheita abençoada. Nossa, Isaac, você é tão bonitinho. Nossa, como Deus está mudando a sua vida. Você trocou aquele carro velho, agora você tem um carro novo, bonito. Nossa, como Deus, eu fico tão feliz para você. Irmão, a Bíblia diz para a gente chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Chorar com os que choram é a maior moleza do mundo. Difícil é rir com os que estão rindo. O pastor da grande igreja foi no velório, chegou lá, tinha um monte de gente morto lá. Que é igual no Parque da Paz, tem várias capelinhas, não tem? O pastor tinha muita ovelha, muita ovelha. Ele foi porque ele era o pastor, mas nem sabia que ele tinha morrido. Igreja de 30 mil, 40 mil, você nem sabe quem morreu. Aí ele chegou lá numa daquelas capelinhas que estava morta, o cara lá morto lá, ele foi do lado, não conhecia mesmo, chorou.
te abençoe, vai fazer tanta falta. Aí o diácono chegou e falou: pastor, não é esse aí não, pastor, é da outra capelinha lá. Chorar com os que choram é fácil, irmão. Eu quero ver sorrir com os que estão sorrindo. Ô, pastor, troquei de casa. Deus mudou meu emprego, pastor, estou ganhando 30 mil esse mês. Você dura igual um coco. Que alegria, que alegria. Chorar com os que choram é mole. Nossa, fulano é tão quebrantado, né? Está ali chorando. Eu quero ver você sorrir quando alguém chega para você e fala assim: Deus me abençoou. Eu estava duro igual um coco. Deus me deu uma casa, Deus me deu mulher bonita, Deus me deu carro, deu ministério, estou cheio de saúde. E você durinho. Ninguém chegou para Isaac e falou: não é assim não, irmão. Quando você recebe a bênção, os parentes começam a ter inveja, o colega de trabalho começa a ter problema com você, mas isso, porém, não é para desencorajá-lo, isso é para te preparar para uma bênção maior. Isso Deus está te preparando para dar algo muito maior sobre você. Abra a mão da amargura, abra a mão do desejo de vingança, apenas entenda que com a bênção vem a perseguição. Decida passar no teste. O que Deus começou na sua vida, querido, ninguém pode parar. O que Deus começou na sua vida, ninguém pode parar. O que Deus começou na sua vida, ninguém pode parar. Oh! Sabe quem é que fica com inveja do seu sucesso, irmão? Pessoas de mente pequena, pessoas cheias de justiça própria. As pessoas assim acham que o fato de você crescer faz com que elas diminuam. Então tenta te puxar para baixo. Em vez delas acreditarem que o que Deus fez por você, Ele também vai fazer por elas, eles começam a criticar e a mentir, a te caluniar. Eles acham que o favor de Deus é limitado e que você sendo abençoado e vai impedir de eles também serem abençoados. Eles acham que Deus é limitado, mas eles não sabem que Deus tem favor ilimitado. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, Ele também pode fazer por todos. Deus sempre vai ter graça. Deixa eu te falar, pastor, mas como é que a gente faz? Deus sempre vai te dar graça no meio da perseguição. Você sempre vai ter força para passar. Então decida se controlar suas emoções. Oh meu Deus, estou pregando o que eu preciso viver. Decida controlar suas emoções. Esquece o que os outros dizem. Aproveite para agradecer a Deus o que Deus está fazendo na sua vida. Aproveite para começar a glorificar a Deus, sabe, a maneira como Ele está te abençoando. Não deixe que os invejosos roubem a sua bênção. Eu sempre tive um problema na minha vida. Eu sou daqueles que deseja que todos gostem de mim. Às vezes eu fico pensando assim: como é que o cara não gosta de mim, cara? Eu sou tão legal. Eu não sei se você tem esse problema, eu tenho esse problema. Sabe, eu sou daqueles que acham assim que, poxa, não sei porque que o cara não gosta de mim. Sei contar piada, a gente se diverte junto, eu fico brabo junto, eu me alegro junto, né? Mas deixa eu te falar, eu aprendi que não funciona assim. Simplesmente haverá alguns que não gostam de nós. Não importa o que você faça para agradá-los, eles não gostam. Então continue honrando a Deus, fazendo o seu melhor, e Deus vai cuidar dos críticos. Sabe, na hora certa Ele vai fechar a boca daqueles leões que estão tentando te desacreditá-lo. Essa batalha ela não é sua, ela é do Senhor.
Sabe, não viva tentando provar para todos que você é gente boa. Não vive tentando provar para todo mundo que você é um cara legal, que você não é o que dizem de você. O problema não é você, o problema é a bênção de 100 vezes mais que está sobre a sua vida. Eles não suportam ver a bênção que está sobre a sua vida. É sobre essa colheita, sabe, que eles não suportam. Mesmo na época de crise que nós estamos vivendo, sua empresa está crescendo. Mesmo na época de crise que você está vivendo, você está trocando de carro. Mesmo na época de crise que você está vivendo, você está fazendo churrasco na sua casa com seus amigos. A economia está difícil, mas você está crescendo, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida, como estava sobre Isaac. O rei Abimeleque disse assim: você, Isaac, sai daqui, você é muito poderoso para nós. Como Isaac, irmão, eu quero declarar que você também é muito poderoso para alguns amigos seus. Sabe, você é muito ungido para alguns colegas de ministério. Você é muito favorecido para os seus parentes. Você é muito abençoado para aqueles que te perseguem. Aonde Deus está te levando, simplesmente eles não podem ir. Você tem a graça de caminhar acima de tudo isso. Sabe, tente e ignore-os, porque Deus está te levando para algo muito maior. O primeiro poço causou inveja. O segundo poço causou ciúmes, inimizade. O terceiro poço já teve uma amplitude. E agora eu quero encerrar com essa história de Isaac. Aí, número 4, que é o último, Berseba. Gênesis 26, 28, olha só o que aconteceu. Presta atenção que já estou encerrando agora. Eles responderam. Quem respondeu? Os filisteus. O rei Abimeleque respondeu assim: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo, uma aliança contigo. No começo, eles começaram a perseguir de inveja. Só que lá no final, eles viram claramente. A palavra de Deus diz que o rei filisteus reconheceu o favor e a bênção de Deus estava sobre Isaac. Por isso eles foram, fizeram as pazes e fizeram uma aliança. Depois disso, os servos de Isaac encontraram outro poço e eles cavaram e deram o nome de Berseba. Sabe o que significa Berseba? Coloca lá o número 4. Significa aliança, juramento. Aqui é o maior nível que Deus quer te levar. Deus está deixando você passar por tudo isso. Presta atenção, coinonia. Você só vai chegar nesse nível se você permitir Deus lidar com o seu coração. Esse é o maior nível da bênção. Você precisa entender que Deus é um Deus de propósitos. Lembra que a mensagem toda eu estou falando? Ignore-os, vire as costas, mantenha o seu coração correto, porque você tem que chegar nesse nível. Porque o alvo de Deus é que todos reconheçam a bênção dele sobre a sua vida. Quando eles reconhecerem, não foi os reis que perseguiu ele, não foi os filisteus que perseguiu Isaac. O que Isaac fez com eles? Uma aliança. Quando eles reconhecerem, você precisa se abrir para eles e permitir que eles também entrem debaixo do favor de Deus. Mas a canção que ensina nas igrejas, as músicas satânicas que ensinam dentro das igrejas, que fala que a nossa vingança vai ser com sabor de mel. Quem me viu passar pela prova, agora vai lamber as minhas botas. Tem sabor de mel, tem sabor de mel.
Sabe onde Deus quer te levar? Quando todos aqueles que te criticam, todos aqueles que falam mal de você, não tem jeito, Deus vai calar a boca deles. E vai chegar um dia que eles vão ter que reconhecer que é Deus que te abençoa. E no dia que eles reconhecer isso, você vai ter que estar com o coração aberto para abraçar eles e falar assim: vem para debaixo do favor de Deus também. Mas a religião fala que é sabor de mel, sabor do inferno. Eu acredito, irmão, eu acredito que Deus está prestes a liberar maiores bênçãos sobre as nossas vidas, maiores influências, maiores recursos. Eu acredito que o favor que Deus está para liberar sobre nós vai ser algo como nós nunca vimos. Mas para que isso aconteça, você precisa ser capaz de lidar com a bênção. Você precisa chegar ao ponto em não se incomodar mais com a perseguição. Você precisa chegar ao ponto de rir daqueles que te criticam, de orar. Mesmo que as pessoas não gostem de você, você precisa aprender a ficar bem. Não ficar na defensiva. Quando as pessoas não te apoiam, nem estão do seu lado. Se você mostrar a Deus que você pode lidar com a bênção, se você mostrar que aqueles que te criticam, isso não te ofende, se você mostrar que você não vai ficar na defensiva, se você mostrar para Deus isso, sabe, Ele vai abrir as portas como você nunca viu sobre a sua vida. Sabe, Ele fará com que oportunidades e pessoas certas venham até você. O favor dEle vai te empurrar para lugares que você nunca imaginou. E em um ano só, você vai ter uma colheita muito maior do que você teria em toda a sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo Beceba sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Oh! Aleluia! A minha pergunta para encerrar é, e quando eu falo que está para encerrar, o Ministério do Louvor já pode subir, eu estou encerrando. A minha pergunta é: você pode lidar com a bênção? Hein? Bênção, 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 bênção. Eu quero bênção, eu vou na igreja para receber uma bênção. Beleza, Deus quer te dar. Mas a pergunta é: você pode lidar com a bênção? Você está preparado para a perseguição? Para o ciúme? Você está preparado para a inveja? Você consegue suportar isso? Manter a boa atitude diante de calúnias? Não ficar amargurado? Você pode, e você tem como fazer isso, sabe por quê? Porque você está debaixo da graça de Deus. Você está debaixo do favor de Deus. Sabe, a graça tem tocado em todas as áreas das nossas vidas. E eu queria nessa noite orar por você. Sabe, em nome de Jesus, eu creio, sabe, declara, porque você tem respondido e você responderá a Deus no meio da perseguição de forma correta. Aleluia. Feche os seus olhos, querido. Eu quero declarar que você está prestes, o Senhor está prestes a liberar sobre a sua vida um novo nível de bênção. Sabe, porque você vai responder com o coração correto. O Senhor está perto, sabe, de liberar recursos para a sua vida, influência, uma unção de criatividade sobre a sua vida, algo que você nunca viu. Eu quero declarar nessa noite que o favor vai te levá-lo a um nível em sua vida
que você nunca experimentou, em todas as áreas da sua vida. Eu oro em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Eu queria te convidar a você a ficar de pé. Eu não sei qual poço você está. Eu sei que você está num poço, irmão. Eu não sei se você está no primeiro poço, o poço da inveja. Eu não sei se você está no poço da inimizade, parece que ninguém gosta de você. Eu não sei se você já chegou no poço da amplitude, mas Deus quer te levar para Berseba. Deus quer te levar para o lugar do favor. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, como Deus tem abençoado fulano. Elas vão ser obrigadas a reconhecer que o que está acontecendo na sua vida não é natural, é sobrenatural. Você vai parar de dizer: com a minha força eu fiz essa casa, com a minha força, para! Mas você mesmo vai se surpreender quando você menos perceber a sua casa toda pronta. O favor de Deus. Quantos recebem isso nessa noite? Cante ao Senhor nessa noite. Vamos cantar um pouco, depois nós vamos orar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Oh! Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade.